Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, damos início ao nosso grupo de conexão bíblica. Hoje, tratando de um assunto específico, vai ser um tema único, de uma única palestra, né, uma conversa íntima aí entre nós, sobre a paixão de Jesus Cristo. A partir da semana que vem, então, começa novamente um tema sequencial. A gente faz os temas sequenciais, não é sem razão, é que a palavra de Deus realmente ela vai se desenvolvendo e ela abrange, ela tem ramificações, né? Cada vez que você toca num assunto, este mesmo assunto que a gente vai falar hoje, não temos nenhuma pretensão de esgotar, mas pelo menos vamos dar uma visão, uma repassada geral, porque é um assunto essencial, né? Nesse momento, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aí está fundamentada toda a nossa interação com Deus. Começa nesse ponto, se manifesta nesse ponto o propósito mais abrangente do que Deus queria no momento em que criou todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar aí de uma maneira bem simples, mas sempre buscando a ajuda do Espírito Santo. E nessa busca é que nós nos unimos, porque isso é bom para mim, é bom para todos os que ouvem e para todos que virão ouvir essa palavra através daqueles que também vão retransmitir. Que o Senhor nos conduza, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, esteja nas mãos daquele que é o Senhor, Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa fluir e que os nossos ouvidos estejam abertos, Senhor, para acolhê-la também. Tudo isso na Tua graça, ó Deus. Temos a fé e isso é razão de alegria, de louvor, Senhor, mas também razão de zelo, de cuidado, porque esta fé nos leva à Tua palavra. Ajuda-nos neste momento a aproveitar isso com toda a força do Teu Espírito. Amém. Bom, vamos lá, vamos começar aí na nossa primeira tela. Então vamos tratar desse assunto. Como eu falei, é um momento de realce, né, dentro de toda a Bíblia, dentro da Bíblia como um todo, né? Foi esse momento da paixão de Jesus Cristo. Não é à toa que a gente está tratando sobre esse tema nesse dia aqui específico, porque surgem muitas dúvidas. Né? Surgiram dúvidas, a gente mesmo passou por essas dúvidas, né? E as respostas a gente vai dando na medida que vai tendo revelação, e essas revelações são uma razão para conforto, para satisfação, né? Elas não, como eu disse, não temos a pretensão de esgotar, mas elas vão se aperfeiçoando, isso é que é bom, né? Então vamos partir deste ponto aqui em que chegamos, né? E a partir daí tratar desse assunto tão extraordinário, né? Fica no ar essa frase, meu Deus, por que me abandonaste? Uma frase, esse brado de Jesus Cristo soa através dos tempos aí, né? E cada ano, no tempo da Páscoa, nós ouvimos isso e muitas vezes não entendemos bem por que disso, né? Vamos então começar a desenvolver esse assunto, como eu disse, com a ajuda do Espírito Santo. Qual a razão da paixão? Vamos tratar primeiro dessa questão da paixão, que seria de todo esse sofrimento de Cristo. Por que era requerido isso, né? Algumas perguntas, aquelas que a gente ouve aí, que a gente mesmo já fez, precisava Cristo morrer daquela forma, numa cruz, ou sofrendo? Ou ele poderia ter vindo aqui, ter anunciado todo o Evangelho, tudo que ele tinha, o propósito que ele tinha, e de repente chegar um dia diante dos apóstolos e fazer aquilo que ele fez após a ressurreição, ele sendo elevado aos céus, anunciando que era tudo verdade e o Evangelho estaria estabelecido na terra, né? E não poderia ser assim? É uma dúvida, né? Mas nós temos que entender, e isso é uma coisa que Deus quer de nós, que a gente procure conhecê-lo, né?
Tem frases aí na Bíblia que diz, né, que Deus quer a misericórdia mais do que o esforço, o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o cumprimento da lei. Conhecê-lo é importante, né? E conhecer Deus não tem como fugir da sua justiça. Justiça é a razão da paixão de Cristo. Entender essa justiça de Deus, que é algo grandioso, né? E isso realmente não tem como a gente esgotar esse assunto, é enorme. Mas uma coisa você pode ter certeza absoluta e posso falar com toda a confiança. A justiça de Deus é totalmente perfeita, não tem nenhum ponto que possa acolher qualquer tipo de defeito e de injustiça, né? Porque senão não é o Deus que nós buscamos, né? E que nós vamos conhecendo por essa palavra que Cristo veio revelar, né? Então, a justiça requer esse sacrifício de Cristo. Mas, assim, podemos falar isso de uma maneira mais simples, assim? Podemos, né? Vamos pensar. Se Deus quer, na sua criação, dar toda a liberdade ao ser criado, a ponto dele ser capaz de um dia escolher por si mesmo, né? Escolher por si mesmo, entrar num processo de transformação e renovação para tornar-se filho de Deus, e isso é uma decisão do homem. Nós vamos ver até hoje que isso está implícito também na paixão, né? É uma decisão do homem. Se Deus quis fazer isso, porque esse seria o modo justo de gerar filhos para Deus, esse é o modo justo, teria que ser algo que o ser em sua essência tomasse essa decisão. Se Deus pretendia fazer isso, então ele tinha que realizar isso numa maneira que não ofendesse a justiça dele. E a justiça dele é dar a opção toda para a pessoa. O homem ficaria livre para tomar essa decisão, né? Mas o que aconteceu? Nesse processo, foi introduzido um elemento, que foi o homem tomar do conhecimento do bem e do mal num momento inadequado. É óbvio que Deus sabia disso, né? Conhecia que isto aconteceria na sua onisciência. Mas por causa da mesma justiça, Deus não intervém. Tudo que for feito pelo homem vai depender da decisão do homem. Isso é justiça, porque senão ele não é um ser, né? E Deus criou seres, não criou objetos, né? Então, estamos aí vivendo essa situação. Existe, a partir daquele momento, todos os homens são gerados com responsabilidade por suas ações. E essa responsabilidade os condena, os leva a ser portadores daquilo que nós chamamos de pecado, porque, conhecendo o bem e o mal, no íntimo, ele escolhe muitas vezes o mal. Pode escolher muitas vezes o bem, mas muitas vezes escolhe o mal. E não tem como separar isso, né? Não tem como separar isso sem algo violento que vai acontecer, né? Então, a justiça de Deus, para que ele pudesse resolver essa questão, o homem conhece o bem e o mal e não sabe escolher o mal totalmente, ia requerer que Deus perdoasse o homem em algum momento. Tem que perdoar o homem, né? Agora que nós vamos entender o que é a justiça da maneira certa. Perdoar alguém é algo que aquele que tem autoridade para isso, tem condições para isso, ele pode assumir, perdoar. Mas ele resolve o problema do erro que cometeu aquele ser que ele perdoou? Não, ele não resolve, ele absorve aquilo. Aquele erro passa a ser dele no momento em que ele perdoa, né? A pessoa até se arrependeu de um erro com você, mas você aceita o erro dessa pessoa, perdoando, né, na medida que ela se arrepende,
mas aquele erro continua existindo ali. E numa justiça extremamente perfeita, alguém tem que pagar o preço do erro. Alguém tem que pagar, né? Porque senão, não seria justo eu perdoar um e condenar outro. E Deus vai ser colocado nessa condição de perdoar alguns e condenar outros. Ele vai ter que assumir isso, né? Porque são aqueles que não estão dispostos a viver o processo de comunhão com Ele, que foi inaugurado aí nesse momento da paixão de Cristo. Aqueles que não quiserem assumir isso vão ter que sofrer algum tipo de condenação. Talvez mais intensa ou menos intensa, mas vão ter que sofrer. Porém, aqueles que foram absolvidos da condenação, alguém tem que pagar o preço. Então, essa justiça vai acontecer nesse momento da paixão de Cristo, né? Vamos ler aí Hebreus 9, de 15 a 26, a expiação dos pecados. Essa carta aos Hebreus, ela tem muito desses aspectos de revelar o sentido desse plano de Deus de salvar a humanidade por meio de um processo de alianças, né? Então vamos ler Hebreus 9, capítulo 9, de 15 a 22. Né? 26. A 26, desculpa. Vamos lá. Versículo 15. Por isso, ele é mediador de um novo testamento. Então eu vou explicar, porque nós estamos pegando o texto no meio, né? Quem é ele que é mediador de um novo testamento? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está intermediando aí um novo testamento, uma nova aliança, um novo plano de Deus para com o homem. Esse homem que traz dentro dele o pecado, né? Por isso ele é mediador de um novo testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, da antiga aliança. E isso é uma coisa que já é interessante, porque é o seguinte: essa paixão de Cristo vale para frente e vale para trás. Vale para tudo que viria depois dela, no sentido aí do relacionamento do homem com Deus. E tudo que aconteceu antes dela, nesse mesmo relacionamento do homem com Deus, né? Então ela se estende para frente e para trás. E pela morte expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais, né? Já falamos aí, mas vou deixar mais claro. Por que é necessário a morte do testador? Porque ele vai doar alguma coisa e tem que pagar o preço disso, né? Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Isso é uma figura das coisas aqui do mundo, mas tem paralelos espirituais, né? Por essa razão, nem o primeiro testamento foi inaugurado sem efusão de sangue. Era um sangue diferente, que nós vamos ver, mas já era inaugurado com esse derramar do sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei da antiga aliança, em presença com todo o povo reunido, tomou o sangue de touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã escarlate e hisopo, e aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Então daí o sangue era necessário. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso na sequência. E na mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto, que era o lugar onde essa aliança ia se perpetuar e ser mantida por meio dos rituais, né? Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. Se o pecado é um caminho de morte, alguém tem que pagar com vida, né?
E o sangue representa essa vida. Nós vamos ler textos que dizem isso claramente, né? Portanto, em efusão de sangue não há perdão. Ou faz o perdão e alguém paga o preço, ou não pode ter o perdão. Embora nós saibamos perdoar sem precisar pagar o preço, é porque esse preço já foi pago, né? Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo, aquelas realidades que se estabeleceram após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, fossem purificadas por sacrifícios superiores. Então é isso mesmo que foi necessário para que se estabelecesse um novo testamento. Eis porque Cristo entrou, não em um santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro. Então agora eles estão indo para algo superior do que aquela aliança antiga, mas no próprio céu, que é o propósito de Deus para aqueles que estão sendo salvos, né? Para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo como pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio, sangue do gado ou das ovelhas, né? Ele era aceito como um tipo daquilo que se cumpriria em verdade adiante, né? Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Resumindo aí rapidamente, lá cada erro exigia o sangue de um animal como preço desse erro. E isso se repetia cada vez que se repetiam os erros, né? Mas, como Jesus, não seria mais necessário padecer muitas vezes, como desde o princípio do mundo, quando é certo que padeceu uma vez só ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, a razão, a justiça que está embutida no fato de Jesus ter que passar pela morte e derramar o seu sangue, a justiça está aí clara, né? Alguém tem que apagar aqueles pecados cometidos, que é instrumento de morte, com uma vida. E não é uma vida qualquer. Era a vida do próprio Filho de Deus, que é um com o Pai. Então é uma vida muito maior que a nossa própria vida. E, portanto, abrangia muito mais amplitude do que um indivíduo simplesmente. Vamos voltar para a nossa tela. Isso era só o começo, essa questão da justiça, né? Na próxima agora, vamos entender como isso se processou, né? Vamos entender o outro lado dessa nova aliança. É uma aliança de sangue, tá, pessoal? A aliança de sangue é algo que está falando de vida, né? O cálice, eu vou adiantar aqui, esse texto que está na tela é interessante porque já vai guardando aí, você que está me ouvindo. O cálice para Jesus e o cálice para nós. Havia diferenças. Quando Jesus tomou do cálice, na Santa Ceia, era uma coisa, quando os discípulos tomaram do cálice, era outra. Vamos entender essa questão do sangue um pouquinho mais, Levítico 17, 10 a 14. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, porque o sangue está aí, não é como uma coisa assim, é um negócio para chamar atenção, não. O sangue tem um sentido dentro da criação, né? E esse sentido que Deus colocou nesse elemento que flui dentro de nós é um sentido que está implícito no processo de aliança, né? Então, vamos ler aí, estamos lá, Levítico 17, de 10 a 14. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele e o exterminarei do meio do seu povo. Primeira coisa, na antiga aliança, proibido totalmente tomar ou comer ou beber o sangue, né? Pois a alma da carne está no sangue.
Então isso é uma afirmação que está aí, é bíblica. É Deus que criou as coisas e quis assim. A alma da carne está no sangue. Dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação para as vossas almas. Porque é pela alma que o sangue expia. A alma é a nossa natureza. A nossa natureza que conhece o bem e o mal e que às vezes escolhe o mal. A alma é o poder de decisão, né? E ali está o pecado. E é pela alma que o sangue expia. Então, aquele sangue do animal, que era tipo do verdadeiro, da verdadeira aliança, estava sendo aceito como expiação para estes pecados. E o perdão vinha a partir daí. Eis porque disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se o israelita ou o estrangeiro que habita no meio deles capturar uma caça, ou um animal, ou um pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue e cobrirá com terra. Então, é por isso que o sangue não deve ser tomado como alimento. Ele deve ser expiado na terra, porque isso aos olhos de Deus é importante. Ele faz parte dessa criação, né? E se ele deixou a sua função dentro do ser vivo, ele deve seguir para o caminho das coisas materiais, que é extinguir-se, né? Então, derramará o seu sangue. Pode comer, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é a sua alma. Eis porque disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, quem o comer será eliminado daquela aliança, que era a aliança com a descendência de Abraão. Toda pessoa natural ou estrangeira que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar. Aí já está dizendo já do processo após o... Então era até aí que a gente queria mostrar a importância do sangue. Vamos ler o segundo texto aí, Deuteronômio 12, de 20 a 23, são 3 versículos, mas são importantes. Deuteronômio, um livro da lei também, tanto quanto Levítico. Deuteronômio foi um livro que se supõe escrito por Moisés e que fazia um resumo de toda a lei depois, né? Deuteronômio, são 3, de 20 a 23. Vamos lá. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como te prometeu, e quando disseres, levado por um desejo de comer carne, eu gostaria de comer carne, come-a então, quando quiseres. Se o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus para nele ser invocado o seu nome for muito afastado, ou seja, se o templo for muito longe, poderás matar seus bois ou suas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, segundo o que te prescrevi. E poderás comer como te aprover dentro de seus muros. Como se come a carne da gazela ou do veado, assim comerás essa carne, porque poderão comer a tanto o homem impuro quanto o puro. Mas, aí vem a ressalva, guarda-te de absorver o sangue, porque o sangue é vida, e tu não podes comer a vida com a carne. Vamos voltar para a nossa tela. Esse ficou bem claro. O sangue estava lá, sendo aceito por Deus como pagamento pelo pecado, ou seja, vida em troca de vida, uma vida bem mais inferior em troca de uma vida mais importante, que era a do homem, mas Deus estava aceitando isso temporariamente, até que o sacrifício verdadeiro valesse tanto para frente quanto para trás, né? Então, o sangue representa a alma do ser, o vinho é um tipo do sangue que é fruto da videira, né? Esse vinho, lembra, o primeiro milagre de Jesus foi transformar o vinho em sangue, o sangue, a água em vinho, que representa transformar o arrependimento, que é a água, em vinho, que representa a vida. A alma do ser é a vida, né? Então o vinho é um símbolo do sangue que é vida, né? Só falando rapidamente. Na ceia, os apóstolos beberam o sangue de Cristo. Então fizeram aquilo que não era permitido. Qual é a conclusão que a gente chega? O único sangue, pessoal, que deve ser absorvido e é importante que se tome, é o sangue de Cristo. Todos os outros sangues, eles não têm vida suficiente dentro deles
para que sejam tomados como fonte de vida. É negado isso. Não tem. Ali não está a condição. O único sangue que deve se beber é o sangue de Cristo. Mas Jesus bebeu o sangue de todos aqueles que se entregariam à salvação. Aí sim, bebeu o sangue de todos os homens que se entregariam. Isso é uma coisa, assim, muito grandiosa, né? Nós vamos entender um pouquinho melhor adiante. Mateus 26, de 26 a 29, vai falar dessa aliança, né? Em que acontece nessa aliança? Uma vida maior, que é a vida de Cristo, vai absorver uma vida menor, que é a vida do homem, né? E por isso que nós bebemos do sangue da vida maior, e Cristo naquele instante bebeu do sangue da vida menor. E não foi só dos 12 apóstolos que estavam ali. O que estava dentro do cálice de Jesus era o sangue de todos aqueles que se entregariam à salvação. Isso vale na perspectiva de Deus, que é todo-poderoso. E pode colocar ali o sangue de você, o meu sangue, naquele cálice. Nós vamos entender isso, porque isso é importante para entender no final do nosso assunto. Vamos lá. A próxima tela. Mateus 26. Vamos ler o texto, né? Senão é sempre bom comprovar com a Escritura, né? Mateus 26 a 29. É justamente a nova aliança, né, sendo estabelecida lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26 a 29. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. O corpo representa o modo de ser de Cristo. Não, o modo de ser não, representa o alimento mesmo, o sustento que vem a partir de Cristo. O sustento podia ser aceito a partir de um animal para o nosso corpo mortal. E o sustento para o corpo espiritual que deve crescer, aí seria o corpo de Cristo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue, agora sim, da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Esse sangue que é vida, que é a remissão dos pecados da alma daqueles que o recebem, que entram e passam a fazer parte desta aliança, né? Digo-vos, doravante não beberei mais do fruto da vinha, até o dia que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Então existe um processo em andamento, desde o momento em que houve essa troca. Os apóstolos, representando todos os que seriam salvos, beberam o sangue de Cristo. E Jesus tomou do mesmo cálice um outro sangue, o sangue que representava não só o sangue dos apóstolos, mas o sangue de todos os homens que seriam salvos. E então começa o processo que está entre esse pacto de aliança e a morte e ressurreição de Jesus. Esse período aí está acontecendo a vida maior absorvendo a vida menor. Vamos continuar no próximo tela. Então vamos entender aí, a partir do momento que Jesus bebe o cálice, tudo o que ele suportou foi feito pelos que seriam salvos. Vamos guardar essa palavra suportou. Tudo que ele suportou, que ele sofreu, foi feito pelos que seriam salvos. Por quê? Porque ele tinha que pagar o preço disso. Não tem essa de justiça pela metade. Deus não desculpa esse e condena aquele. Ou, se ele desculpou esse, ele paga o preço de tudo que esse fez. E se ele não condena aquele, é porque aquele não quis receber. Tá? Então fica bem claro. Suportou, o que Jesus suportou foi feito pelos que seriam salvos. E tudo que Jesus ofereceu a partir daquele momento seria requerido dos que seriam salvos. Vamos entender? Tudo que Jesus, a partir desse momento em que tomou do cálice, ele e os apóstolos, né, seria requerido. Por quê? Porque todos esses que seriam salvos, para frente e para trás,
estavam dentro do cálice. Estavam dentro da vida de Cristo naqueles instantes. Eles estavam ali presentes. Todos os que seriam salvos ao longo da história da humanidade estavam presentes com ele pelo pacto de aliança entre Deus e os homens. É uma coisa, uma explosão. Isso aqui é uma coisa extraordinária, né? Mas nós precisamos refletir sobre isso, porque a gente às vezes passa meio sem perceber essas coisas. Vamos em frente. Paixão de Cristo, então, o Getsemane. Vamos ler só os textos? Vou ler o texto só do Lucas, para não ficar muito comprido, e depois a gente fala sobre a terra. Vamos ler o que estava escrito lá. Lucas 22, 39 a 46. Evangelho de Lucas 22, 39. Esse texto do Getsemane tem nos três evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus, né? E vale a pena ler todos eles, porque acrescenta coisas, acrescenta detalhes, e todos eles eu vou resumir, para poder fazer numa conversa só aqui entre nós, né? Vamos falar isso, vamos ler só o do Lucas 22, 39 a 46. Mesmo porque esse texto é meio conhecido e os detalhes outros a gente já tem mais ou menos assimilado, né? Qual o primeiro? 39 a 46. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido por seus discípulos. Então Jesus está andando em direção ao Monte das Oliveiras. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Estava falando com os discípulos. Depois ele se afastou à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, sim a tua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Vamos entender isso aqui? Eu vou falar porque eu vi uma vez uma profecia e eu vi que ela impactou mesmo com essa palavra. Deu uma explicação de um sentido importante. Quando eu falei, né, vamos guardar aqui, tá? Vamos deixar um pouquinho aí na tela. Jesus está pedindo o quê? Afasta de mim esse cálice. É o centro do pedido dele. Afasta de mim. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua. Jesus não tinha vindo para beber para morrer. Ele tinha vindo para morrer. O que é esse cálice que ele queria que afastasse dele? O que é isso, né? Então, nós vamos entender mais adiante. Por enquanto, vamos ver o que está acontecendo aí logo que ele tomou do cálice. Logo que ele tomou do cálice, ele tomou a vida de todos os que seriam salvos. Se você que está ouvindo vai ser salvo, o seu sangue, um pouquinho dele, uma molécula dele estava dentro do cálice. Se eu vou ser salvo, a minha estava lá. A de cada um dos que foram salvos estava ali. E todos os nossos desvios, tristezas, angústias, os nossos ódios, tudo aquilo estava lá dentro. E essa profecia que eu vi mostrava Jesus recebendo isso sendo incorporado dele de tal forma e crescendo de uma maneira, uma pressão interna violenta cada vez maior, que continha todos esses seres que têm um número definido e assim penetrando, interiorizando ele de tal forma que foi expelindo o sangue dele para fora em gotas de sangue, né? Então, esse é o fato que aconteceu. A partir desse instante, depois que ele bebeu e que vai acontecendo essas coisas, Jesus não está mais sozinho. Está ele ali e tudo que ele faz tem sentido para nós e tem sentido para ele mesmo vivendo aqueles momentos. Ele pagando o preço, suportando. E para nós, ele aprendendo nele o modo de se comportar aqui, enquanto estamos aqui nele. Enquanto permanecemos e perseveramos nele. Então vamos voltar lá para a nossa tela. Bom, o que Jesus estava pedindo? Pai, afasta de mim esse cálice, né? Na verdade, esse pedido, Jesus sabia, ele tinha falado para os apóstolos, pouco antes, tinha falado, a minha vida eu a dou de mim mesmo, ninguém a toma de mim.
eu vou passar por essa morte. Jesus falou que que quem não toma a sua cruz e me segue, ele sabia que ele ia sofrer tudo aquilo na cruz. Mas ele estava pedindo afastar este cálice, agora com nós todos junto dele, né? E essa súplica não foi atendida, né? Na verdade, eu falei errado agora, essa súplica foi atendida, essa súplica foi totalmente atendida, porque ele passou pela morte, o sofrimento e a morte, o sofrimento tem razões para isso, passou o sofrimento e a morte e ressuscitou. Então, essa ressurreição trouxe novamente ele em glória, em vida, né? Ele foi atendido, está escrito em Hebreus 5, de 7 a 10, vamos ler agora como isso valeu para Jesus e como vale para nós desde agora, né? Hebreus 5, de 7 a 10. Hebreus sempre explicando essas coisas, a carta aos Hebreus, que tem relação com a aliança, né? 5, de 7 a 10. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas ante clamores e lágrimas. É este momento que nós acabamos de falar, né? Àquele que o podia salvar da morte. E foi atendido por sua piedade, pela sua comunhão com Deus. Ele foi atendido. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao termo, tornou-se autor da salvação eterna, de todos os que lhe obedecem. Porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai falar que poderia dizer muita coisa sobre isso, né, porque tem um sentido, mas então, vamos só reforçar aqui, uma vez chegado ao termo, tornou-se autor da salvação eterna de todos aqueles que lhe obedecem. Essa salvação foi resposta a essa súplica. A salvação eterna está em você e em mim que estava com ele lá e recebemos isso aqui nele. É nele que recebemos. Por que eu falo que mas nós não vamos morrer? Não. Você tem que saber que uma das promessas é que você não morre. E isso em Cristo. Em Cristo você não morre mais. Essa deterioração desse corpo não é nada para aquele que está em Cristo. É uma troca de roupa. Tem que aprender isso claramente. Você não morre. Por quê? Porque a morte foi eliminada. A morte, que era a condenação do pecado, acabou se estivermos em Cristo. E todo o preço desse pecado ele pagou no sofrimento dele. Então, Cristo suportou a aparente negativa da súplica, porque ele passou pelo sofrimento e a morte do pecado realmente, e venceu a morte por si mesmo, pela força que está nele, de justiça, para que nós fôssemos atendidos, então, a nós, mesmo na nossa injustiça, crendo nele e sendo transformados por ele, e crescendo nele e perseverando nele, não passamos pela morte. Passamos por uma troca de vida, que é a vida eterna que está aí diante de nós. E na sequência ele fala, mas não se faça a minha vontade e sim a tua. Aqui Jesus não está suportando, ele não suportou o cálice aqui. Aqui ele está dizendo que ele queria fazer a vontade de Deus, ele se ofereceu a conformar-se à vontade de Deus, e Deus aceitou isso. Mas isso também é requerido de nós, porque isso é algo que Jesus mostrou ali, que deve ser o passo de você, ou de mim, ou de quem quer que seja, que estava nele naquele cálice, deve ser essa atitude que deve ser tomada por nós, porque isso ele ofereceu, isso ele deu, né? Então ele deu para o Pai, e nós devemos fazer igual, darmos para o Pai. Isso é o que está implícito aí, a renovação do querer e do agir, da nossa vontade e do nosso modo de ser, para podermos, que nós podemos, essa renovação, nós podemos alcançar nele. Ele estava lá e agora nós podemos atender essa disposição de Jesus, de entregar-se ao Pai, nós podemos atender com o socorro dele. Ele está em nós, ele presente em nós, assim como nós estávamos nele, e ele ofereceu ao Pai naquele momento. Isso ele fez em 3 vezes
Por quê? Porque o homem é trino, o homem tem a parte do corpo, a parte da alma e a parte do espírito, que somados formam a totalidade do ser que nós somos. Esse ser independente que tem que assumir a decisão. Faça-se a tua vontade e não a minha. Ponto importante do nosso crescimento como cristão, né? Vamos vendo as próximas. Outra coisa que Jesus suportou, aquele momento da oração. Medos, pavores, toda angústia. Então, aquele momento que eu descrevi há pouco, né, de ir acumulando toda a sorte dessas impurezas que estavam em cada um daqueles que foram aderidos a Cristo, sofrimentos do homem natural incorporados e suportados por Cristo a ponto de suar sangue para que nós tivéssemos acesso à sua vitória. Então, nesse aspecto, é por meio dele, a ressurreição e a vida eterna se cumpre para nós mediante a fé e perseverança. Mediante a fé e perseverança, a nossa morte tornou-se uma passagem da morte para a vida verdadeira, da vida pequena para a vida grande que ele trouxe para nós e que nos envolveu. Então, aqui está a razão por Cristo suportar tudo isso. Ele suportou isso porque ele pagou o preço dessas coisas, né? Nós poderíamos estar sujeitos a ela e pagar esse preço, mas ele está pago por nós. E aí, então, nós temos agora a ressurreição e a vida eterna nele. Cristo suportou a condenação. Outro aspecto que Cristo suportou, já tratamos desse aqui, que são as angústias, medos, tristeza. Isso a gente já tratou aí bastante quando falou da confiança, da perseverança, da alegria. Tudo isso nós já temos agora conosco por meio dele, Cristo. Mas ele suportou, né? Agora nós vamos ver outra coisa que ele suportou, que é a condenação entre malfeitores. Ele foi crucificado e colocado entre malfeitores para que aqueles que estejam nele, ou que estavam nele, né, que neles já estavam presentes e que agora vivem aqui nesse mundo ainda, estejam entre os salvos. Então, todos esses paralelos vão acontecendo em todos os eventos, desde o momento em que ele toma o cálice até o momento da ressurreição. Vamos em frente. O que Jesus ofereceu na cruz? Jesus ofereceu o perdão ao ladrão arrependido. Isso ele não fez por nós. O perdão requerido do cristão para com todos que se arrependem. Lembre, isso está até na oração que Jesus ensinou. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E perdoar está implícito que existe o arrependimento. Então, na Bíblia diz, quantas vezes devo perdoar aquele que se arrepende? 7 vezes? E a resposta é não, 70 vezes 7, dizendo quantas vezes for necessário. Jesus ofereceu o perdão ao ladrão arrependido, e isso é requerido do cristão. O que Jesus oferece é requerido. O que Jesus sofre é doado a nós. Jesus ofereceu a intercessão. Por quê? Por os que estavam ali agindo no desconhecimento, pessoas que não estavam ali em condição de entender o que estava acontecendo, que é a maioria dos seres humanos sobre a Terra, né? Fazem coisas erradas, mas pensando que estão certos. E Jesus intercedeu, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Isso é requerido do cristão, orar por todos os homens, para perdoar e trazer a eles a possibilidade de aderir a Cristo. Porque isso fica na nossa mão. Esse é o final da nossa conversa de hoje, tá? Fica na nossa mão, e aquele que tomar essa decisão vai fazer parte, então, de todo esse processo. Jesus ofereceu a união de sua mãe ao discípulo mais jovem, que era João. Os dois iam ficar meio desamparados. A mãe, porque não tinha mais o marido e não tinha mais o filho, que poderia ser o apoio para ela. E o discípulo, que era ainda novo e precisava de alguém mais experiente com ele. Nesse momento, Jesus dá um exemplo para nós, e isso é requerido do cristão. Ele falou, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Tem muitas interpretações disso, não estou negando nenhuma delas, mas estou dizendo que deve acrescentar esta aqui. Sempre vai crescendo as revelações das coisas de Deus. É requerido do cristão o cuidado com os seus, tanto dos pais com os filhos,
quanto dos filhos com os pais, né? Então, vamos lá, continuando. E vamos tratar dos brados que Jesus, os brados de Jesus na cruz, aquilo que ele bradou na cruz, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Então, o que aconteceu aí? Jesus suportou um abandono. Vamos entender direitinho. Jesus suportou ali na cruz. Ele não estava falando isso sem saber. Ele sabia exatamente que ele estava ali abandonado, né? E ele suportou esse abandono. O que é esse abandono? Veja bem, Jesus, desde toda a eternidade, sempre foi um com o Pai e o Espírito. E essa união entre os dois, entre o Pai e o Filho, é mantida pelo Espírito. No entanto, Jesus veio como homem, recebeu como homem o Espírito na terra, e o Espírito Santo estava sempre nele, né? Sempre nele, desde a eternidade. Agora, de repente, foi removido o Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tinha que ser separado para que os salvos o recebessem. Ele tinha que sofrer essa condição de separação do Espírito. É tudo uma substituição. Ele ali sofreu a nossa condição plena, total. Todos nós nele estávamos ali já em perspectiva, vamos dizer assim, e nós éramos antes sem o Espírito de Deus e precisaríamos recebê-lo. Então, ele ficou sem o Espírito para que nós o recebêssemos. Como que eu sei disso? Porque na sequência ele dá o segundo brado, tenho sede. E Jesus mesmo tinha anunciado, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então, veja só, qual era a água? Na própria Bíblia ele mesmo esclarece, a água que eu lhe der será o Espírito Santo, que ele enviaria em nome dele mesmo, tá? Então, se ele teve sede, não é por causa de uma questão física. Jesus não estava preocupado com o físico dele, sabia de tudo aquelas coisas que iam ser suportadas. Ele já tinha passado pela tentação 40 dias sem comer, não era isso. A sede era essa ausência daquele que é comunhão com Deus, essa comunhão rompida em nosso favor. Entenda bem isso. Jesus suportou a sede, confirmação da ausência do Espírito, para que nós fôssemos saciados. Saciados com quem? Com a presença do Espírito Santo, que caminharia eternamente. Não se trata só de apenas receber o Espírito, mas de que estaria conosco eternamente, capaz de nos saciar em tudo, na medida que perseveramos nele e vamos vivendo toda essa comunhão que vai se crescendo em cada um que está em Deus, né? Então, Jesus suportou aqui e suportou ali. E depois deu o último brado. Tudo está consumado. Isso é uma coisa importante. A propósito de Deus se cumpriu inteiramente. Aquilo que Deus queria gerar o homem à sua imagem e semelhança está feito, vai depender da interação do homem, da decisão do homem, mas está consumado. E aí ele toma uma coisa, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele não suportou, ele ofereceu, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa mesma situação para todos os que estão lá, junto com Jesus nesse momento, que são aqueles que seriam salvos, essa decisão é requerida do cristão para a salvação. É a hora que você é batizado, você toma a decisão de oferecer a vida para Deus. Você fala, não, Jesus é Senhor, Senhor é o dono da vontade, é o dono do ser, né? Então, se Jesus é o Senhor da minha vida, se eu quero entregar-me a Ele, eu tenho que estar disposto a perder a minha vida do jeito que eu era, por amor ao Evangelho, que é uma nova vida que cresce em Cristo. Então, essa decisão é requerida. Tudo que Jesus suportou, Ele fez em nosso lugar. E tudo que Ele ofereceu, Ele fez junto de nós, para que nós fizéssemos igual, tá? Então, entendendo todo esse processo, esses momentos tão grandiosos, assim, porque traz perspectiva grande para a nossa nova vida em Cristo, né? É que nós vamos caminhando agora com um conceito maior do que seria a paixão de Cristo. O que cabe a cada um de nós? Cada um de nós, homens, aí é o ponto importante para nós. Agora é a humanidade mesmo, a humanidade aqui, nesse mundinho, nessa terrinha. Cada homem temos nessa vida a oportunidade de nos introduzirmos
em corpo, alma e espírito, que são as partes que compõem o ser vivo, num processo vivido por Jesus Cristo entre a ceia, Getsêmani, crucificação e manhã da ressurreição. Cada um de nós pode se colocar ali. Então, você mesmo agora pode tomar essa decisão, se ainda está duvidando, tem alguma incerteza. Aquela aliança não é algo qualquer, é realmente beber da vida de Cristo e dar a sua vida em troca, a sua vida que é pequena, que é perecível, que é mortal, e beber da vida dele, né? E eu faço isso quando? Quando eu respondo essa frase. Meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase é uma frase... vamos entender essa pergunta? Jesus está fazendo essa pergunta para quem? Para quem? Você já respondeu aí, está claro, tem 2 vezes escrito na tela. Meu Deus, por que me abandonaste? Está perguntando para Deus, né? Não consta nas Escrituras que Deus tenha respondido essa frase. Talvez esteja lá nas Escrituras, está lá sim, mas ali está de uma maneira tal que não foi respondida. Até agora, pelo menos, não foi, né? Então, quem responde essa pergunta? Por que Jesus lançou essa pergunta que está recuando aí ao longo de toda a história do cristianismo? É porque você que está me ouvindo, e eu já tomei essa decisão também, tem que responder. Senhor, você foi abandonado pelo Pedro, pelo Antônio, pelo José, pelo Euclides, pelo quem quer que seja, que toma a decisão de estar naquele cálice, porque isso está aberto para nós. É nós que respondemos essa pergunta. Eu sei, Deus vai responder, ele está lá no Apocalipse 7, de 9 a 16. Vamos ler. A resposta dada por Deus está lá. Mas a resposta que atende a esse brado, ao longo de todos os anos, desde aquele ano 0 até esse ano 2023, é dada por aqueles que se dispõem a fazer parte daquele cálice. Então vamos lá ver o que o texto diz aí. Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 16. Então, esse livro do Apocalipse, lembre-se, é sempre uma visão de João. Todo o livro do Apocalipse é a visão do apóstolo João. E ele deixou tudo registrado, né, para que nós soubéssemos o propósito de Deus. O Apocalipse é o final, é aonde vai chegar, né, toda a humanidade. Tem um juízo lá, e para que esse juízo aconteça, então, aqueles que são absolvidos, alguém tinha que pagar o preço, né? E para aqueles que são condenados, foi uma decisão pessoal, não tem jeito, não existe nenhuma injustiça na condenação, como não existe nenhuma injustiça na absolvição. Muito bem, e João, na visão dele, diz, depois de uma série de outras visões, né, ele chegou nesse ponto aí. Depois disso, viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Bradavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, que são visões anteriores, né, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos falou comigo, com João lá, né? E perguntou-lhe: esses quem são? Vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhes: meu senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado do trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem sol ou calor. Alguns abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor,
e os levará às fontes de água vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Pessoal, nesse dia aí, não está escrito aí, mas eu que estou falando, não precisa acreditar em mim, mas não é verdade? Você pensa bem. Nesse dia aí vai ser respondida aquela pergunta. Todos esses aqui são a razão porque eu te abandonei naquele dia. Esses são os que passaram. A grande tribulação é todo o tempo que nós vivemos. Enquanto existe vida no mundo, o mundo é um mundo tenebroso, é cheio é um lugar de provação contínua, né? Mas podemos sair mais que vencedores, não por nossa força, mas pela força de Cristo. Podemos apanhar bastante, mas de qualquer forma, aqueles que lavaram suas vestes e as alvejaram, ou seja, e foram transformados no sangue do Cordeiro, estarão lá e são a razão do porquê de Jesus foi abandonado na cruz e que sofreu todas aquelas coisas. Espero que isso tenha ajudado a todos que ouviram. Foi uma oportunidade de refletir sobre esse momento. Eu sei, é grandioso demais para conter numa conversa assim tão rápida. Mas, de qualquer forma, fica aí aquilo que pudemos passar pela ação do Espírito Santo em Cristo Jesus em nós. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por tão grande obra. Que aquele dia, Senhor, aquele momento vai se cumprir, não temos dúvida. Estaremos, Senhor, lá, precisamos perseverar para isso. Ajuda-nos, Senhor, nessa perseverança. Ajuda-nos a mantermos, ó Deus, firmes na verdade. Não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está conosco, essa é a nossa confiança. E o nosso cuidado, Senhor, é a Tua palavra, que nós possamos ter toda a atenção a ela. E, ao mesmo tempo, Senhor, toda a certeza, vestindo a certeza da alegria, Senhor, de que somos mais que vencedores e somos participantes desse momento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.